Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. A minha saudação calorosa a você que nos acompanha através das redes sociais e que muito tem colaborado com o nosso projeto de evangelização no coração da Igreja Diocese de Tianguá. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações para que você possa receber simultaneamente as nossas novas postagens. Divulgue este projeto para que alcancemos cada vez mais pessoas. Neste vídeo de hoje nós falaremos sobre o dogma da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Antes de tudo é preciso esclarecer alguns pontos importantes sobre a nossa devoção à Nossa Senhora. Primeiro, o culto que nós católicos prestamos à Santíssima Virgem Maria é de veneração. E dentre os tipos de veneração, o que tributamos a ela é chamado de hiperdulia. Aos demais santos e santas da Igreja, nós prestamos o culto de dulia, com exceção do glorioso São José, que recebe também um culto especial chamado protodulia. Em virtude de sua importância singular e especialíssima na fé cristã, a Santíssima Virgem Maria recebe um culto especial. Claro que não se trata de um culto de adoração ou latria, que é devida somente a Deus. Esse é o primeiro ponto. Outro aspecto. A Igreja Católica sempre foi muito clara com relação ao seu entendimento teológico e pastoral a respeito de Nossa Senhora. Não pensemos erroneamente que Maria queira ocupar o lugar de Jesus ou ofuscar o seu brilho na história da salvação. Nem esse foi o propósito da Igreja ao longo da história. Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Maria, por uma escolha divina e por sua resposta generosa ao plano de Deus, tornou-se mãe e medianeira de todas as graças. Ela não gerou uma criança qualquer, ela gerou o Verbo de Deus humanado. Ora, onde Deus habita, este lugar torna-se santo. Deus habitou no ventre da Santíssima Virgem Maria. Por isso, com muita propriedade e segurança, nós a temos como a mais pura e a mais santa das criaturas. Nós católicos precisamos entender melhor o que a Igreja ensina a respeito de Nossa Senhora. Um exemplo disso é a sua maternidade divina. A Igreja crê e afirma que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque ela é mãe do Filho eterno de Deus feito homem. Maria não gerou ao Deus Criador, evidentemente, mas gerou e deu à luz a Jesus, que é homem e Deus. Homem por ter nascido da carne de Maria, Deus por ter a natureza divina. Por isso é realmente o Filho de Deus e, consequentemente, Maria pode ser chamada Mãe de Deus. Está claro? A doutrina da Imaculada Conceição ou Imaculada Concepção é um dogma da Igreja e certamente um dos mais mal compreendidos. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé que deve ser crida por todo cristão, assim como a própria existência de Deus, que é o primeiro dogma. Se não cremos em Deus, para começar, não há como nos considerarmos cristãos. Logo, todo cristão deve crer na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Ideal, porém, é conhecer para crer melhor. Um aspecto muito importante que nós devemos entender. O pecado original não consiste na dívida de pena eterna, isto é, no castigo condenatório merecido pelos descendentes de Adão, ele que era a cabeça do gênero humano. Segundo a doutrina católica, que remonta ao Concílio de Trento, o pecado original, verdadeiro e estrito pecado, é a dívida da culpa. Assim é que São Paulo apóstolo decreta: todos temos pecado, conforme vemos em sua carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 19. Deste modo, todos herdamos o pecado original de nossos pais, eles de seus pais, e assim sucessivamente até o primeiro homem. E os efeitos do pecado original são a tendência para o mal e para a inimizade com Deus, o que na teologia chamamos de concupiscência. Todos nós nascemos com esta tendência para o pecado. Assim, a Virgem Maria também precisou ser salva, assim como qualquer um de nós, pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, porém, diferente de nós, já no instante de sua concepção, foi preservada do pecado original. Consequentemente, foi poupada dos seus efeitos, já que foi remida não da maneira comum a todos pelo batismo,
mas de maneira tal que a preservou de cometer pecado ou de sequer desejar cometê-lo. Quando o Papa Pio IX proclamou o dogma, estabeleceu explicitamente que a Imaculada Conceição de Maria ocorreu por causa da graça única de Deus em vista dos méritos de Jesus Cristo. Por isso, o problema da usurpação por parte de Maria do lugar de Cristo não existe. Ao contrário, o privilégio de Maria tem como fundamento a graça salvífica de Deus em Cristo. Nós podemos, inclusive, usar de uma comparação simples para facilitar a compreensão desta diferença. Veja bem, se uma pessoa cai num poço e chafurda na lama ao fundo até que alguém atire de lá, esta pessoa foi salva por quem atirou. Correto? Perfeito. E se outra pessoa está já caindo no poço, em plena queda, sem chance nenhuma de se salvar por suas próprias forças, mas alguém suficientemente forte a segura em pleno ar e a puxa para a segurança, impedindo que mergulhe abaixo, esta também foi salva por quem impediu a sua queda. Assim, Nossa Senhora foi salva como quem é salvo de cair no poço, ao invés de ser salva como quem já caiu dentro dele, sujou-se todo e se machucou, que é o caso de todos nós. E era absolutamente necessário que assim fosse, por uma razão simples. Deus preparou a Virgem especialmente desde a queda do homem, conforme vemos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para carregar o Salvador. Deus mesmo em seu ventre. Seu filho não era um menino qualquer que depois virou Deus. Não. Ele era, ou melhor, é desde sempre e continuará sendo o eterno Eu Sou, Deus. A partir de sua concepção no seio da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, conforme vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 31, Deus tomou nossa natureza humana sem perder sua natureza divina e fez-se homem. E como vimos, o pecado original é transmitido dos pais aos filhos. Segue daí que Jesus, sendo Deus, não poderia jamais vir ao mundo como fruto de um ventre contaminado pelo pecado. Não poderia tomar carne e sangue de alguém que, como explica São Paulo, é escravo do demônio, por tender ao pecado em virtude das consequências do pecado original. É preciso lembrar que o sangue de Jesus, que nos salva, é o mesmo sangue de Maria. O corpo de Jesus, o único sacrifício que pode nos reconciliar com Deus, é o corpo formado do corpo de Maria, de quem o Senhor tomou sua constituição humana. Você já parou para pensar nisto? Já meditou alguma vez sobre este mistério tremendo? No livro do Êxodo, no capítulo 25 e versículos de 10 a 22, vemos o extremo cuidado que Deus ordena na preparação e no trato para com a arca da antiga aliança destinada a portar as tábuas onde Deus escrevera a lei dada a Moisés, conforme vemos no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Para portar a lei, o Senhor manda que se faça a arca com muitíssimos e detalhados cuidados, que tem que ser de ouro e madeira de acácia, os materiais mais nobres e puros, raros e caros na época. De tão sagrada, esta arca não pode sequer ser tocada. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 6 a 7, vemos como Osa, filho de Abinadab, ao perceber que os bois que carregavam o carro com a arca tropeçam, sem pensar, corre para a parar com as mãos e imediatamente cai morto, fulminado pela santidade de Deus. Ora, se para com a arca da antiga aliança, que guardava tábuas de pedra com a lei do Antigo Testamento, havia tanto rigor e era necessária tamanha pureza, o que não seria necessário para que a uma mulher fosse concedida a graça incomensurável de ser ela própria o tabernáculo da nova e eterna aliança, que abrigaria em si mesma não tábuas de pedra, mas sim corpo e sangue, alma e divindade do Deus vivo e verdadeiro. Não teria que ser ela totalmente pura e imaculada? Mais uma vez, cabem as perguntas feitas um pouco antes. Você já parou para pensar nisto?
Já meditou alguma vez sobre este mistério tremendo? Tente imaginar como foi preparada aquela que levaria o próprio Senhor e Salvador em seu ventre, aquela cujo sangue nutriria o Verbo de Deus feito carne, cujo leite alimentaria Deus feito homem. Se a arca, que haveria de conter a palavra escrita, precisava ser puríssima, poderia o próprio Verbo de Deus, vivo e encarnado, ser concebido e se desenvolver dentro de um útero minimamente impuro? A carne de Cristo poderia ter sido tomada e formada a partir de uma mulher comum, escrava do pecado como qualquer outra? Vemos claramente que não se trata de uma doutrina desprovida de fundamento inventada pela Igreja. É preciso entender que nem tudo as Sagradas Escrituras dizem explicitamente. Muito está dito implicitamente e, para ser compreendido, necessita, não sem razão, mas pelo próprio desígnio divino, do ensinamento da Santa Igreja, que é, segundo as mesmas Escrituras, casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Amados irmãos e irmãs, permaneçamos no coração da Igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.